Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está começando a segunda edição do ValeCast, o podcast da Vale Infusões. E hoje com um convidado, eu diria que é o especial do especial. Padre Marlon Russo. Padre, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui. Eu estou muito feliz, Elias. Deus abençoe grandemente você, ValeCast, Vale Infusões. É um presente para mim estar aqui. Eu digo que esse convite e essa oportunidade me são terapêuticos. Então, Deus lhe pague a você, toda a equipe, a PROD, a direção, pelo convite, pela acolhida e pela oportunidade. O presente é nosso, sobretudo meu, como eu te disse. Hoje é meu aniversário, pai. Então, Pois é. Então, que presente. Você vai trazer o bolo pra gente ou a gente vai comemorar na sua casa? Como é bolo de aniversário de antigamente, então tá na geladeira, tá gelando. Tá gelando. Ótimo. Tá gelando. Filho, que Deus te dê de presente de aniversário aquelas graças das quais você mais precisa. Ai, a vida é emocionante, mas enfim. Padre, o que eu queria perguntar para o senhor? Tudo que você sempre quis saber e nunca teve coragem de Não, perguntar. Agora, vamos lá. O sacerdócio sempre esteve junto com o senhor? Ou o senhor descobriu em determinado momento da vida? Por que eu pergunto isso? Eu tive uma experiência na infância e um belo dia eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero ser padre. Olha criança. Tá? E aí eu lembro às vezes ia na missa e conversava com o padre, pegava no padre, ia na casa paroquial, almoçava na casa paroquial, só que um dia eu vi, não, realmente não é isso. Como foi com o senhor? Como que Deus te chamou para o sacerdócio? Comigo não foi nada disso, não. Até os 18 anos de idade, Elias, eu tinha certeza de que eu seria médico. Eu me preparei para isso, eu estudava para isso. Eu passei, para a glória de Deus, eu digo, em medicina na USP, mas na hora da... Muito estudioso, sempre, graças a Deus. Porque São João Paulo II dizia que a fé e a razão são as duas asas que nos levam para Deus. Então nós não podemos abrir mão da fé e nem da razão. E uma ilumina a outra, não é? Elas não são contraditórias, antagônicas. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tive uma experiência, eu estava na Santa Missa, tinha acabado de comungar a Jesus sacramentado, voltei para o meu banco, me ajoelhei e fui fazer ação de graças, como todo mundo faz, de costume. E aí eu ouvi nitidamente a voz de Deus: Marlon, você vai ser médico, sim. Eu disse, opa! Não tinha o resultado ainda da FUVEST, eu pensei, Jesus já me adiantou o resultado, passei no vestibular. Mas aí o Senhor continuou: Marlon, você vai ser médico, sim, mas de almas. E aí, para eu não ficar em dúvida, Jesus ainda disse: você vai ser padre. E eu vejo como Deus é maravilhoso. Quando nós abrimos mão dos nossos sonhos e realizamos os sonhos de Deus, lá na frente, Deus vem e realiza os nossos. E de maneira muito melhor. Olha só, Elias, eu abri mão de ser médico, porque Jesus falou para eu ser padre. E hoje, o que é que eu tenho? Um hospital que Deus me deu a graça de fundar, vários médicos sob os meus cuidados e muito mais pacientes que estão sob os cuidados desses médicos que estão sob os meus cuidados. Então, o meu sim a Deus e a renúncia do meu projeto inicial elevaram muitíssimo o sonho que eu tinha. Sim. Pois é, eu quase disse, né? Talvez, de repente, como médico,
o senhor cuidaria de X número de Exatamente. pacientes. Agora, como padre, médico de almas, assim, esse número é muito maior. Enfim. Padre, você falou do hospital, conta pra gente um pouco da história do hospital, como que surgiu a ideia de fundar esse hospital. A gente sabe que o padre tem uma doença rara, né? Essa parte eu vi, o padre disse que é o raro do raro. A gente vai falar da sua patologia, mas a questão do hospital, como foi, como surgiu a ideia de criar o hospital? Como foi? Olha, foi assim, Elias. Na minha vida, sempre foi assim. Não foi tanto eu pensei, quando eu vi, Deus já me empurrava. Quando eu era criança, eu já tinha, para a glória de Deus eu digo, e pela graça dele, projetos humanitários. Eu sempre quis fazer o bem. E eu sempre pensei em fazer o bem de uma maneira grande, mas sempre me sentindo muito pequenino. Ainda hoje, quando eu vejo o alcance da obra de Deus, dos pobrezinhos, dos enfermos, eu vejo o Senhor, mas o Senhor quis contar comigo. Eu vejo o quanto Ele é maravilhoso. E aí aconteceu assim. Eu pensava então em projetos humanitários. Já na adolescência era muito forte para mim que um dia eu haveria de fundar um hospital. Quando em 2019, depois de 9 anos de busca intensiva, passando por 100 profissionais da saúde, 100. Depois de 9 anos de busca intensiva, massiva, quando em 2019 me chega a notícia de que eu tenho uma doença rara, no meu caso ultra rara, raríssima, o raro do raro do raro. Eu pensei, bom, então não tenho dúvida, esse hospital que Deus coloca no meu coração só pode ser para as pessoas que, como eu, têm uma doença rara. Eu já passei por 14 cirurgias ao longo da vida. As primeiras foram aos 7 aninhos, quando eu fiquei duplamente surdo, sintoma da doença, causa da doença. Então, quando eu ia à igreja, aos 7 aninhos, coroinha, e quando eu ia à igreja, eu pensava, eu via o templo, uai, isso aqui é um hospital, Eu via a mesa do altar, eu pensava, é a mesa de cirurgia. Eu via o padre paramentado, só pode ser um médico. Então eu levei, por conta de uma saúde frágil a vida toda, mas que a doença foi se manifestando de maneira muito branda ao longo da vida. Diferentemente dos outros casos, em que ela chega pesado na infância. Então, eu levei o entendimento de que a igreja era hospital e o hospital era igreja. Isso, para mim, foi uma simbiose maravilhosa, porque eu transito nas duas realidades e eu entendo que a igreja e o hospital, até a igreja, ela é mãe das universidades. A igreja é mãe da civilização ocidental, é mãe das santas casas, não é? Então, eu penso que essa simbiose foi muito boa para mim, para que eu pudesse militar, digamos assim, na saúde do corpo e na saúde da alma. Realmente, isso faz muito sentido. A igreja é um hospital, muita gente se cura na igreja, e o hospital também é uma igreja. Quantas orações mais sinceras possíveis não são feitas no hospital? Exatamente. Muito verdade. Padre, falando um pouco da sua patologia, é síndrome de RBT? RTD. RTD. O padre disse que aos 7 anos perdeu a audição dos 2 ouvidos. Hoje fala orelhas, mas é isso. Mas, como foi? Foi de uma vez? Não. Foi de uma vez. Perdeu, acordou, não ouço mais. Foi diminuindo bastante. Chegou um momento que, aos 7 anos, meus pais contam, isso eu não lembro, que a televisão era muito alta e eles falavam e eu não reagia. Então, eles passaram comigo vários médicos
e foram vendo que a audição estava diminuindo, e aí fiquei totalmente surdo. E aí eu tenho RDD, que é a deficiência do transportador de riboflavina, ou o nome antigo, o nome anterior ainda é mais conhecido, inclusive na literatura médica, Síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer. Palavra difícil. Eu tenho uma mutação genética, logo eu sou um X-Men, Exatamente. não é? É, Eu tenho uma mutação genética no gene SLC52A3. Guardou? SLC52. Mandou bem. E o que é que essa doença causa, Elias? Pois é, próxima pergunta. Pronto. O que a doença causa? Aham. Sobretudo, os sintomas, tudo bem. O primeiro, o primeiro foi a perda da audição. Isso. Mas o que ela causa e quais, não só quais são os sintomas, mas quais são os sintomas e tem uma ordem para eles aparecerem? Não. Não tem um padrão. Não tem uma ordem. Quando a criança é acometida por RTD, geralmente, é uma doença congênita. A gente já nasce com ela, é genética. Hereditária, não? Não é hereditária. Não é. Então, geralmente as crianças nascem muito molinhas, hipotônicas, não é? E com dificuldade para andar, para falar. Então, essa doença causa uma perda, uma dificuldade e até perda dos músculos da audição, da visão, da fala, da mastigação e deglutição, da locomoção e da respiração. Só isso. Estágio muda, né? E a doença causa, então, uma fraqueza muscular generalizada, uma fadiga acentuada e dores crônicas. Hoje, para a glória de Deus, eu tomo 295 comprimidos por dia para me manter vivo. Padre, 295 comprimidos por dia. É Deus dizendo, um dos meus filhos espirituais, o Guga Andrade, falou assim, Elias, é Deus dizendo para o Senhor Padre Marlon, 295 vezes por dia. Padre Marlon, eu te amo. Né? 290. Padre, esse dia eu fiz um tratamento para Praga pylori. Sim. E eram... Isso é terrível. Mas assim, eram 8, se eu não me engano, 8 comprimidos por dia. Padre, e não fosse ruim. Mas se acordava, era 4 comprimidos. Aí, no final da tarde, noite, mais 4 comprimidos. Eu achava ruim, mas 295 padre. 295 distribuídos em 10 tomadas ao longo do dia. A tomada é muito. Vai um bocado. E, padre, o diagnóstico, o senhor falou que havia passado por 100 profissionais até chegar ao diagnóstico. Aqui na Vale, a gente é bem envolvido nessa questão de diagnóstico. Como nós tratamos doença autoimune, muitas doenças autoimunes, o paciente ele tem uma jornada até o diagnóstico. Às vezes 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, até chegar ao diagnóstico. A doença, por exemplo, é a doença de Crohn. Isso. Lúpus. Lúpus mais difícil ainda. Então, assim, a gente sabe quão difícil é a jornada desse paciente até o diagnóstico. Como que foi a sua jornada até o diagnóstico? E, além de como foi a jornada até o diagnóstico, durante a jornada, provavelmente outros sintomas chegavam, né? E como foi? Outros sintomas chegavam. Algumas marcas ficaram, porque eu recebi, Elias, 6 diagnósticos errôneos. 6. Eu não culpo a equipe de saúde. Nem médico, nem enfermeiro, nem equipe multi. Não culpo. Por quê? Se há hoje catalogadas pela OMS 8.000 doenças raras, não há nenhuma graduação de saúde que ensine numa universidade
8.000 doenças raras. Hoje o que a gente luta é para que o profissional da saúde, seja lá na UPA, UBS, no postinho, num serviço particular, eles tenham pelo menos um olhar. Existe uma máxima na faculdade de medicina que é assim, Elias: se você ouvir barulhos nos cascos, pense que é cavalo. Você nunca vai pensar que é uma zebra. E nós, pacientes que temos uma doença rara, os raros, nós somos chamados de zebra. Até a zebra é um dos nossos símbolos. Porque ninguém pensa, olha, esse corpo molinho, já desde bebê, não consegue segurar a cabeça, pescoço mole, esse jeito de andar diferenciado, tantas quedas, muitas vezes não dá nos exames convencionais. Então você, pelo menos pensar, queridos profissionais da saúde, pelo menos pensarem nessa possibilidade. Deixa eu mandar para um especialista em doenças raras, autoimunes, não é? Porque às vezes você falou de jornada, é assim mesmo em busca do diagnóstico. Falamos de jornada, odisseia, via sacra. E chega uma hora que os profissionais da saúde, não estou culpando, eles começam a falar, isso é coisa da cabeça deles. É frescura, é para chamar atenção. A família também pensa, a sociedade pensa. E não só, chega uma hora que a gente mesmo começa a pensar, uai gente, será que isso é psicossomático? Será que eu não tenho nada mesmo? Sugeriram, Elias, que eu passasse até por exorcismo, porque gasta-se hoje no Brasil de 4 a 7 anos para se fechar o diagnóstico de uma doença rara. Eu gastei 9. Eu era tratado para o... acima da média. Acima da média. Eu era tratado para o que eu não tinha e a doença avançou. Graças a Deus a minha fé avançou mais. Então, sugeriram, que era coisa da minha cabeça, sugeriram, que eu queria chamar a atenção, claro, um número pequeno, mas sugeriram, até pediram para eu passar por um exorcismo, meu padre. E eu procurei o exorcista. Quando eu... foi maravilhoso. Quando mamãe Carminha estava junto, quando eu cheguei no exorcista, ele já me conhecia pela internet. Nunca tinha visto. Ele é de Portugal, estava aqui no Brasil, fazendo uma missão. Quando eu contei tudo e falei, olha, pediram que eu procurasse um exorcista, e logo meu coração disse que é o Senhor. Ele olhou bem para mim, ele riu e falou, eu é que preciso da sua bênção, Padre Marlon. Ele me deu uma bênção, me deu o sacramento da unção dos enfermos, mas ele disse, eu não vou lhe fazer exorcismo. Mas é uma loucura. E assim, nós somos desacreditados, nossas doenças, dores, sintomas não são muitas vezes validados, justamente por quem precisamos que seja a nossa rede de apoio. Família, amigos, igreja. A gente tem uns relatos mesmo de pacientes, né? Às vezes as manifestações das doenças são invisíveis para quem está de fora, mas quem está sentindo, né? Enfim. Cada um de nós, Elias, somente cada um de nós pode dizer a dor e a alegria de ser quem é. Exato. Outro dia eu estava lá em casa e falei assim, ai, vocês acham que é fácil ser Padre Marlon? Mamãe Carminha falou, e vocês acham que é fácil ser mãe do Padre Marlon? Somente cada um de nós pode a dor e a alegria. E tem dores e tem doenças que são invisíveis. Sim. Você não tem uma face sindrômica, você não tem alguns sinais visíveis no corpo, você não tem alguns sintomas que dá para o outro perceber. Então elas são invisíveis. Mais difícil ainda. Por isso hoje tem um cordão do girassol. Exato.
E é uma iniciativa que nós abraçamos também. Uau! Tanto o cordão de Sunflower! cordão de girassóis, quanto o cordão de quebra-cabeça. De quebra-cabeça dos autistas. Nossos pacientes, que doenças autoimunes muitas vezes são invisíveis. Invisíveis. Então, você, paciente da Vale, se você estiver na clínica, quiser, você pode solicitar um cordão de girassol para quem estiver te atendendo. Uau! Parabéns. No meu caso já não é invisível, porque eu tenho alguns artefatos, acessórios, uma tecnologia, não é? E aí a pessoa percebe a minha respiração e vai vendo algumas cositas. É isso. Mas, padre, voltando na questão do diagnóstico. Quando o senhor teve o diagnóstico, como que foi? Eu amo contar isso. E aí eu quero agradecer a doutora Fernanda, a doutora Fabiana, também aos nossos fundadores, Raquel e Marcelo, porque a Vale Infusão Infusões e através também do ValeCast, porque vocês primam pelo diagnóstico. Isso é fundamental. E eu luto pelo diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, melhor intervenção, não é? Então, depois desse tempo todo, olha, eu vou contar para você. Nós estávamos numa grande universidade do Brasil. Na sala, 9 médicos me olhando, fazendo pergunta, pegando todos os meus exames. De repente eles disseram para a mamãe Carminha e para mim, eu estava bem debilitado, não sabemos o que ele tem. Mamãe ficou frustradíssima. Depois fomos num hospital famosíssimo. Um médico me acolheu, eu estava muito mal. Ele disse assim, Deus dá, Deus tira. Aí a mamãe falou assim, você vai deixar ele ir embora assim? Deus dá, Deus tira. Eu falei para ele, falei assim, olha, doutor, eu conheço. Está na Bíblia, no livro de Jó. Não é? Então, quando você recebe o diagnóstico, muitos dizem assim, meu chão se abriu. Eu morri naquela hora. Eu e mamãe Carminha, quando estávamos no consultório de um médico geneticista, Dr. Rodrigo Ambrósio Foch, que se tornou filho espiritual, que se tornou o diretor-geral do nosso hospital, a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Ralos. Quando nós recebemos o diagnóstico, nós caímos num pranto, um pranto incontido. Dentro do consultório, eu abraçava a mamãe Carminha, a gente se abraçava e chorava. O doutor ficou assustado. Calma, Padre Marlon. Mas espera aí, ainda não expliquei tudo. Olha, nós vamos ver, tem algum jeito. Não, doutor, nós estamos chorando de alívio. Porque finalmente eu sabia o que eu tinha e eu podia tratar. E eu só quero me tratar, Elias, para tratar outras vidas. Eu só quero ter vida para promover vidas, gerar vidas. E aí a gente diz, né? Vocês também conhecem, trabalham com diagnóstico e muito bem trabalham, Vale Infusões e tal. Diagnóstico não é o fim, é o recomeço. Se não dá para a gente fazer assim, faz de outro jeito. É como o rio, Elias. O rio vai. Chegando na frente, ele tem um dique, uma muralha. O rio faz a curva. Encontra outro caminho, né? Não é? Então você que tem uma doença rara, uma doença autoimune, ou de difícil diagnóstico, ou recebeu o diagnóstico de uma doença crônica, incurável. Muitas dessas são incuráveis. São degenerativas. Não desista da vida. Não desista de viver. Não desista dos seus sonhos. O que nos mantém vivos são os nossos sonhos. Se eu deixo de sonhar, eu morro, não tenho por que viver. Exato. E assim,
quadrivice vai de encontro, como eu disse anteriormente, a gente tem um projeto na Vale, que é o projeto Cuide-se, né? E realmente é um cuidado multidisciplinar. Bravo! Então o paciente ele vai ter cuidado não só com o médico, mas fisioterapeuta, com nutricionista, com psicólogo. E até numa conversa com a nossa coordenadora do projeto, ela disse ontem realmente isso, né? Tá, eu fui diagnosticado com uma doença autoimune, eu vou ter algumas restrições, mas de repente a minha presença nos lugares não está ligada a se eu posso ou não fazer algo, está ligado à minha presença realmente, né? Ao estar com as pessoas que eu gosto. Então, quando você tem o diagnóstico, não é o fim. Não. Literalmente é um novo começo, né? Como se chama a coordenadora? Kátia. Kátia. Menezes. Desse projeto. Doutora Kátia, Deus lhe pague por essa visão. Até mesmo porque, Elias, isso é terapêutico. Eu ainda hoje fico muito tempo na cama, por conta de tudo que eu já contei. 90% das minhas missas diárias ainda são na cama. Mas é terapêutico e os médicos me dizem, Padre Mano, sai para tomar um sorvete, vai ver o pôr do sol, faça as coisas que o senhor gosta. Quer celebrar a missa hoje na igreja e não na cama? Se o senhor dá conta, vai. Eu fui no show do Roupa Nova sexta-feira passada e dancei tanto e cantei que não é uma roupa nova. Não é? Não é? Então, olha, um café gostoso, um passeio, um abraço, um sorriso, pegar na mão, olhar, tudo isso é terapêutico, porque às vezes não há cura para muitas doenças, mas um abraço cura, o sorriso cura, a presença de uma pessoa do seu lado, eu estou aqui, tá bom? Eu te amo, precisando eu estou aqui, tudo isso é cura. Realmente tudo isso é cura, tudo isso faz bem. Né? Um bem tremendo. Principalmente nas doenças autoimunes, o mental faz muita diferença. Os gregos diziam, Elias, os clássicos diziam, mente sadia, corpo sadio. Então nós temos que blindar a nossa mente e programar a nossa mente de uma maneira sábia para que tenhamos pensamentos bons, positivos, elevados, altruístas. Tudo isso vai fazer com que a nossa mente, estando boa, colabore para o bem do corpo. Exatamente. Falando um pouco da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, como que a gente chega até a Casa de Saúde? Como que, por exemplo, eu sou uma mãe, eu suspeito que meu filho tem alguma coisa, a gente já foi a alguns médicos e nada. Como que essa mãe chega até a Casa da Saúde? Ótimo. No meu Instagram, @Padre Marlon Múcio. Sigam o Padre Marlon. Façam com Elias. E no Instagram do hospital, @Nossa Senhora dos Raros, lá nos links da bio, tem um formulário. Neste formulário, nós fazemos perguntas básicas, desde os dados da pessoa, se já tem diagnóstico ou não, o que sente, por quem passou, que tipo de exames já tem, se já tomou com medicamento, se está surtindo efeito, se tem feito qualquer tipo de tratamento. E aí a gente pede um encaminhamento de um profissional da saúde. A nossa equipe entra em contato, faz a triagem e a gente traz a pessoa para ser atendida. Muitos raros, muitos autoimunes têm uma vida social e em todas as esferas bastante limitada. Não é questão de querer ou não querer, é porque o corpo não dá conta, embora a mente dê conta. Então, alguns atendimentos, se a pessoa não dá conta de vir, se mora muito longe, são feitos por telemedicina. Em 11 meses de funcionamento do nosso hospital,
a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Para a glória de Deus e pela graça dele, nós atendemos 1.040 raros, dos 26 estados da federação e mais o Distrito Federal, ou seja, de todo o país, e de mais 3 países. Então, em 11 meses, conseguimos atender 1.040 raros. E o nosso atendimento é 100% gratuito, integral, biopsicoespiritual. O nosso trabalho é com a pessoa com doença rara e a sua família, porque ela se torna co-enferma. E é um trabalho, quando nasci no hospital, eu não pensava nisso. Depois eu descobri, é o primeiro hospital do Brasil exclusivo para o raro, especializado exclusivamente no raro, 100% gratuito. Nunca vamos cobrar um centavo. Se a pessoa quiser fazer doações, ela pode, até porque o hospital vive de doações. Eu sou o grande pedinte do hospital. Então a pessoa entra em contato pelo formulário. Toca aí. Valeu, vale infusões. Então é assim que acontece e procuramos dar aquele atendimento humanizado, né? Porque a pessoa que já passou por tantos médicos, exames, profissionais outros da saúde, que está na odisseia, na jornada, em busca do diagnóstico, ela já chega muito ferida. Chega desanimada, querendo logo resposta, né? E também desconfiada. Então, nós temos que dar aquele banho de alegria na pessoa, de encorajamento e um olhar humanizado. Que legal, pessoal. Já quero deixar aqui que eu quero conhecer. Seja muito bem-vindo, quero recebê-lo lá. A equipe da Vale Infusões, do ValeCast, vai ser um presente. Então, se eu quiser ajudar o hospital, no Instagram do Padre Marlon, no Instagram do hospital, a gente consegue... Tá tudo explicadinho. E é uma coisa verdadeiramente ousada, inédita. Muita gente riu de mim, viu, Elias? E muita gente ainda ri por conta da campanha que eu lancei há 1 ano e meio, 2 anos atrás. A campanha Se Segure, R$1 por um hospital. Quem pode mais, ajuda mais. As pessoas riram. Como que é isso? Impossível. Só tem que pedir R$20, 50 mil. O que Deus coloca no meu coração é que aquela pessoa mais simplesinha um dia poderá dizer: sim, eu ajudei a construir um hospital, eu ajudei a salvar milhares de vidas. E aí a pessoa faz o Pix ou deposita nas contas. Toda hora ela concorre a muitos prêmios. Além de ajudar o hospital e vários concorre a muitos prêmios. É o iPhone 16 Pro Max, são os meus livros, são muitos presentes. E as pessoas, então, umas doam R$1 por ano, R$1 por mês, R$1 por semana, R$1 por dia. É claro, algumas empresas ou pessoas que podem mais, elas doam mais, mas 90% das nossas doações estão nesse R$1. Moedinha que faz milagres. R$1 por um hospital. Quem pode mais, ajuda mais. É assim. Então, pessoal, se você quiser ajudar essa obra do Padre Marlon, acesse o Instagram do Padre Marlon, o Instagram da Casa de Saúde e doe. R$1, pessoal. O que você faz com R$1, Elias? Padre, hoje nem cafezinho. Pois é. Vou te dar uma dica. Dá para almoçar no Bom Prato. Dá para almoçar no Bom Prato, exatamente. E o Bom Prato de São José dos Campos também é administrado pela nossa comunidade de São Cid Santos. Nós gestamos o Bom Prato de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté.
São 6 unidades, 2 em cada cidade, uma fixa e uma móvel. Então, com 50 centavos dá para tomar o café lá e R$ 1 almoçar. Ah, o café é 50 centavos. O café é 50 centavos. Mas tirando isso, não dá para você fazer nada com ele. Mas dá para salvar vidas. Ajuda o hospital. Ajuda o hospital a se manter e a expandir. Porque agora nós precisamos construir um prédio atrás do prédio que já temos, da casa que temos, e compramos uma casa do lado, que é um primeiro anexo do hospital, porque a demanda é gigantesca. Pense, nós somos no Brasil 13 milhões de pessoas com uma doença rara. 13 milhões de pessoas no Brasil com doença rara é a mesma população de... Isso é o quê? 5, 6%? Exato, 5, 6%. Essa conta mesmo. 13 milhões de pessoas com doença rara no Brasil é a mesma população de brasileiros com diabetes. Da diabetes todo mundo fala, da doença rara não. Eu não estou minimizando a diabetes. O papai Múcio tem. Também. Você tem? Não, tem também. Ah, o papai Múcio tem. E aí eu sei o quanto você sofrido. Né? Eu vejo em casa. Então, 13 milhões de brasileiros têm doença rara. 13 milhões de brasileiros têm diabetes. 13 milhões de pessoas é a população da cidade de São Paulo. Somos raros, mas somos muitos. Todos têm. Exatamente. Por isso a gente luta para gestores públicos, parlamentares, educadores, profissionais da saúde, equipamentos de saúde, a Vale Infusões, que é a nossa grande parceira já, o ValeCast, para levarmos para a sociedade este olhar e conscientização. Informação salva vidas. Conscientização salva vidas. Não é para ter dó do raro ou do autoimune. Não. Nós não queremos dó nem pena. Dó a gente tem de rato que nasce pelado. No meio do mato. Gostei. Esse é o resto da história. Nós temos que ter... Hoje se fala muito de empatia. É nobre. Então nós temos que ter empatia para com as pessoas, das pessoas. E eu digo mais, compaixão. Exatamente. Eu acho que talvez além de se colocar no lugar do outro, entender o outro no lugar dele. Ótimo. Entender ele no lugar dele. É isso. Colocar no lugar do outro, tudo bem, mas eu nunca vou sentir o que ele sente ou como ele sente. Eu sou uma pessoa diferente. Eu li uma frase ontem que diz que cada ser humano é um universo em potencial. Uau! Então, a gente é muito diferente. Então, assim, além de se colocar no lugar do outro, enxergar o outro no lugar dele. Padre, eu queria só voltar na questão do hospital. Grande abraço. Então, a Casa de Saúde, o atendimento é gratuito, da forma como que o paciente conseguir, né? Se o paciente mora muito longe, tem que ir para Os médicos que atendem no hospital, em sua maioria, são geneticistas? Ótima pergunta. Nós temos 4 geneticistas. Geneticista, o médico geneticista, é uma especialidade médica fundamental, imprescindível, para se fechar um diagnóstico de doença rara. Porque 72% delas são genéticas. Outras têm fatores ambientais, viroses, e assim vai. Bom, temos 4 geneticistas. Hoje, no país, há apenas 400 geneticistas. No Vale do Paraíba, não tem geneticista fixo. Fiquei sabendo há pouco tempo que tem um que vem e atende a cada 15 dias. Graças a Deus. Mas Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul de Minas, não tem geneticista. Nós temos 4. Graças a Deus. Especializados em doenças raras.
mas também temos outros profissionais da saúde, todos especializados em doenças raras. Sim. Neurologista, cardiologista, neuroped, cardioped, e aí também equipe multi, psicólogo, nutri, físio, fono, tem reumato também, agora voltando aos médicos. Gastro ainda não temos lá, mas encaminhamos, certo? E tem outras especialidades também. Então, como eles são dedicados a doenças raras, eles já têm um olhar mais cuidadoso para quem já tem esse diagnóstico ou para quem está em busca de um diagnóstico ou da confirmação, por exemplo. Pessoal, quem quiser, de novo, conhecer o trabalho da Casa de Saúde, conhecer o trabalho do Padre Marlon, o trabalho do Padre Marlon é mais difícil, né? Porque o pessoal já deve conhecer o Padre Marlon, né? O Padre Marlon é famoso. Mas então, quem quiser conhecer o trabalho da Casa de Saúde, Instagram do Padre Marlon, Instagram da Casa de Saúde. Padre, muito obrigado. O quê? Acabou? Você quer continuar? Ah, não acredito. Agora que estava ficando bom. Agora que estava ficando bom, que eu estava gostando. O resto da manhã, mas eu não vi bolinho caipira dos mineiros, pão de queijo. Por isso que eu estava esperando aqui. Pão de queijo, não é pão de queijo. Eu faço um pão de queijo. Ah, não. Mas então não acredito. Você faz pão de queijo e não trouxe pão de queijo hoje? Como é seu aniversário, eu vou na sua casa comer o pão de queijo. Equipe, vocês ouviram que ele falou que vai em casa, né? Tá todo mundo aí de testemunha. Tá gravando todo mundo de testemunha. Então já fica aqui o convite. Era isso que eu queria. Pronto. Padre, obrigado pela presença. Obrigado pelo hospital, pelo trabalho. Obrigado por estar aqui. Olha, Elias, eu quero agradecer a sua acolhida. Quero desejar todo tipo de bênçãos para você no seu aniversário. Aqui como host do ValeCast. Quero abençoar grandemente o ValeCast, toda a produção, a direção, essa equipe, essas meninas lindas, tão gentis e dedicadas, a Vale Infusões. E quando eu cheguei aqui, eu vi toda aquela turma trabalhando junto e com os olhinhos tão assim, brilhando, acolhedores. Isso também foi terapêutico para mim. Então, Deus lhes pague por tudo. Contem comigo e eu conto com vocês. Juntos somos mais fortes e salvamos mais vidas. Conte com a gente, Padre. Em nome da TAC Saúde, em nome da Vale Infusões. Deus abençoe a TAC Saúde. Vamos ajudar mais pessoas. É o sentido da nossa vida. Fazer o bem faz bem. Gratidão, Elias. Que você seja forte como o profeta Elias. Elias orava e parava de chover. Elias orava de novo e chovia. Gratidão, filho. Pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Vou reforçar, acessem o Instagram do Padre Marlon, da Casa de Saúde de Nossa Senhora dos Raros. Curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima. Deus abençoe a todos nós. Vida longa ao ValeCast. Ataque a Vale Infusões. Ao Elias. Amém, amém. Tchau, tchau.